hoje. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta rica e preciosa oportunidade que temos para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, a tua bênção, a tua unção fresca seja sobre cada mente e sobre cada coração em o nome de Jesus. Ajuda-nos nesta noite, guia-nos, orienta-nos, fortalece-nos, fala a cada mente, a cada coração. Estaremos estudando a continuação esta matéria de grandíssimo impacto, Cristologia, doutrina de Jesus Cristo. Queremos aprender mais da tua palavra, queremos aprender mais sobre a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus, e por isso suplicamos que a presença maravilhosa do teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos orientando e nos ministrando. Ilumina minha mente, meu coração, para que com muita humildade e graça eu possa transmitir a tua palavra, mesmo abrindo as mentes e os corações dos teus filhos. Muito obrigado por esta preciosa oportunidade. Louvamos o teu nome, agradecemos, entregamos tudo aos teus cuidados no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos hoje, pela bondade de Deus, na nossa quinta aula da matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos a rápidos avisos, rápidos anúncios, né? E alguns especiais esclarecimentos. Número 1. Quantos de vocês enxergaram lá no grupo uma postagem muito importante que eu fiz hoje à tarde sobre divulgação das notas finais? Quantos já viram lá essa postagem? Isto. Prestem bastante atenção. Essa postagem ela se aplica aos alunos que fizeram provas das matérias que ali eu menciono, né? Se você leu com atenção a postagem, eu estou com ela aqui aberta, tá? Estou com ela aqui aberta, então vale a pena a gente. Ok, aqui eu fiz aqui as matérias de soteriologia, teologia do obreiro e geografia bíblica. O aluno, ou os alunos que prestaram provas nestas matérias, então essa postagem é especificamente dirigida, né? Estamos tendo alguns pequenos problemas, nada grave, mas está nos deixando um pouquinho assim irritados. Infelizmente, vocês vão de entender que aula online mexe com software, programas de computador. E programas de computador, algumas das vezes, não sempre, trazem um pouquinho de dores de cabeça. Estamos alguns dias com uma dor de cabeça com dois softwares bons, caros, que costumamos usar e que não nos têm permitido desenvolver o nosso trabalho como gostaríamos. Como, por exemplo, através desses softwares, a gente envia individualmente para cada aluno as notas finais. Então, eu me desculpo com vocês por ter atrasado o envio das notas finais dessas matérias. Sei que ainda tem matérias de outras matérias que os alunos já prestaram prova, mas eu decidi já, de forma manual, liberar as notas finais dos alunos que fizeram as provas de soteriologia, teologia do obreiro e geografia bíblica. Decidi também acrescentar ou incluir uma bonificação. Aí o pastor tá bonzinho? Não, não se trata de bonzinho. Bonzinho é Jesus. Mas eu sei que é muito esforço da parte de vocês. Só estar aqui eu entendo que é um esforço muito grande. Estar estudando, estar fazendo os exercícios, estar participando. Eu reconheço o esforço que cada um de vocês coloca. Não é fácil, não é fácil. Eu já fui aluno, tá? Já estudei em vários seminários e escolas teológicas presencialmente, né? Online eu nunca estudei em escola teológica, já fiz vários outros cursos, mas sei o grande esforço e sacrifício que se coloca. Então, o mínimo que eu posso fazer de vez em quando, não posso fazer isso sempre, né? É reconhecer o grande esforço que cada um de vocês coloca. Então, decidi acrescentar uma bonificação, além da nota que vocês realmente tiraram, né? Então, decidi acrescentar um pouquinho mais e aí fechei com 100. Que isso, pastor? Então, vocês estão com todos que fizeram. Alguém está me entendendo, gente? Todos que fizeram
provas dessas 3 matérias que eu menciono aqui, soteriologia, teologia do obreiro e geografia bíblica, então automaticamente já está, tá? Eu tive que mandar de forma manual, porque eu estou ainda contornando os probleminhas no software, mas já está registrado em um caderno. Quando eu corrigir o problema do software, já transfiro direto para o programa que corresponde, certo? Não se perde absolutamente nada. Então, eu parabenizo o esforço também de que cada um aqui colocou. Aos alunos novos, né? Claro, não se aplica esta postagem. Então, vai chegar o momento que vai fechar essa matéria, vão prestar a prova, aí você terá a sua nota final, né? Que nós computamos 2 notas, a nota de frequência, que é essa aqui da sua presença, e a nota da prova. Somamos, né? Pegamos a nota da frequência, a nota da prova, somamos, dividimos por 2 e aí sai a nota final como resultado do esforço de cada um. Todos entenderam essa parte? Isso. Qualquer dúvida, não pense 2 vezes. Me manda uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita, que eu estou à plena disposição para conversar com cada um de vocês. Sei que tem algumas notas também de outras matérias que estão um pouquinho para trás, então eu estou trabalhando de forma manual, porque este software, por enquanto, os 2 que nós temos aqui na escola, estão bloqueados. Então, eu estou correndo atrás de 2 técnicos que possam me ajudar a fazer o desbloqueio desses softwares para a coisa continuar trabalhando normalmente. Segunda coisa, vocês se lembram que alguns dias atrás eu fiz uma postagem indicando que eu estaria na última terça-feira deste mês fazendo uma viagem. Quem se lembra, gente? A última terça-feira, isso, que vai ser a próxima. Então, infelizmente, não poderei estar dando aula porque eu vou estar num lugar muito remoto, até mesmo eu vou estar com dificuldade de ter internet e energia elétrica. Então, peço que os irmãos estejam me ajudando em oração. Então, a próxima aula, que era suposto termos o dia 26, não teremos. Então, como é que vai ficar a programação? Voltaremos na primeira terça-feira de abril, vai ser a nossa última aula da matéria, que vai ser o dia 2 de abril. Anote aí, então, dia 2 de abril vai ser a nossa última aula desta matéria de Cristologia e, consequentemente, vai ser a aula com prova. Eu já vou hoje dar as orientações a vocês, então vocês vão ter a bênção de 2 semanas, estarem se preparando 2 semanas, gente, 2 semanas. Deus faz o negócio direitinho, na verdade. Geralmente a gente sempre dá uma semana para o aluno se preparar, mas vocês vão ter, devido a essa questão da minha viagem, que eu não poderei de forma nenhuma, mesmo que eu quisesse, não vou ter internet à minha disposição, então vocês terão 2 semanas para estudarem para a provinha que vai acontecer no dia 2 de abril. E no dia 9, começamos a nova matéria, que eu vou, claro, no meio do caminho estarei fazendo a divulgação da nova matéria. Todos entendidos, gente? Todos entendidos? Então, próxima aula, 26, não teremos. Voltaremos no dia 2 de abril com o finalzinho desta matéria. E no dia 9 começamos a nossa nova matéria. Lembrando que no meio do caminho, né, entre esse espaço de tempo, eu já estarei providenciando o envio das apostilas para chegar a tempo a cada um de vocês. Vamos então à nossa aula de hoje. Irmã Rubiane, boa noite, paz do Senhor, bom rever a senhora. Tá bonito o seu esposo, hein? Desculpa, eu não estou querendo ser exagerado no elogio, porque a senhora está cuidando muito bem desse homem. Ela até tampa o rosto dele. Tá certo, meus irmãos. Esse é o lado bom da vida de casado, né? A esposa sempre leva o mérito de cuidar bem, né? Como vejo o irmão Leandro, né? Muito viçoso, muito bem cuidado, é porque a irmã Angélica está cuidando bem do irmão Leandro. Graças a Deus. Aí da irmã Angélica, se não cuidar bem do irmão Leandro, né? Que ele depois fica chateado. Ô, Angélica, tá me deixando de lado, né? É a mesma coisa, a irmã Wanderleia cuida bem do irmão Gilson, né? Se irmão Gilson é bonito pelo que ele é, porque o irmão Gilson é bem cuidado pela esposa. E assim por diante. Vamos à nossa apostila, por gentileza, página 7. Página de número 7. Nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento. Irmãos, é muito lindo quando estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o negócio fica mais bonito quando nós observamos que Jesus tem nomes
títulos. O nome Jesus Cristo, creio que vocês se lembram, já falamos sobre isso, o nome Jesus Cristo é dado ao seu nome em grego, Jesus Christos. Quem se lembra que o termo Jesus Cristo é a forma do nome do nosso Salvador em grego e que no hebraico, ou seja, no idioma do Antigo Testamento, é Yoshua HaMashiach. Lembram-se disso ou não? No Antigo Testamento, a forma do nome do Senhor Jesus Cristo é Yoshua HaMashiach. Mashiach vem a palavra em português que conhecemos por Messias, tá? A mesma palavra que conhecemos em português por Messias é igualzinho à palavra Cristo. Então, Messias e Cristo tem o mesmo significado. Alguém está me acompanhando? Alguém está aqui comigo? Isso. Messias e Cristo têm o exato mesmo significado. A diferença é que Messias, Mashiach, é o formato hebraico e Cristo, Christos, é o formato grego. Ambas as palavras têm o mesmo significado. Alguém se lembra qual o significado de Messias ou de Cristo? Vamos lá. Eu sei que vocês estão estudando essa matéria com Ungido. força. Hã? Ungido. Ungido. Ítalo falou com força. Não, Ítalo já é ungido, então já colocou para fora um ungido. O Ítalo não pensou duas vezes. Se você tem dúvida, obrigado, Ítalo, Nada, pela pastor. alegria que te contagia e nos contagia também, graças a Amém. Deus. Amém. Gente, anote aí, se você está tendo dificuldade de memorização, é importante sempre ter anotadinho, ou num cantinho da apostila que você enxergue, ou na sua Bíblia, ou no seu caderninho de anotações. Então, o nome Messias ou Cristo, o significado é exatamente o mesmo, ungido. E o nome do nosso Salvador é Salvador ungido. Jesus quer dizer Salvador, seja Yoshua no hebraico ou Jesus no grego e na forma em português, Jesus Cristo. Agora, interessante que além desses nomes, porque este é o nome oficial do nosso Salvador, se assim podemos dizer, né? Yeshua HaMashiach, hebraico, ou Jesus Christos, Jesus Cristo no grego. Mas no Antigo Testamento aparecem outros nomes, outros títulos ligados à pessoa de Jesus Cristo. Vamos conhecê-los? Eu creio que alguns desses nomes ou títulos você já encontrou na leitura de vários versículos do Antigo Testamento. Por exemplo, o anjo do Senhor. Preste atenção aqui, ó. Número 1, o anjo do Senhor. Analisa comigo a expressão Senhor, aqui eu coloquei o S maiúsculo, mas na Bíblia não está apenas com o S maiúsculo, está com o nome Senhor todinho em maiúsculo. Vamos lá, varia muito segundo a tradução, né? A versão que você está usando. Aqui nós mencionamos estas abreviaturas. Se você não sabe o que significa estas abreviaturas, sugiro que você lá no cantinho escreva, né, para você entender. ARC. O que significa? É a tradução da Bíblia em português, Almeida, Revista Corrigida. Repito, ARC. Quer dizer Almeida, Revista Corrigida. Alguém vai me perguntar, pastor, como é que eu identifico na minha Bíblia qual é a tradução? Ó, está aqui uma Bíblia na minha mão, tá? Essa é a Bíblia de estudo do pastor Antônio Gilberto. Foi meu mentor. 14 anos no Brasil. Ok. Toda Bíblia tem algumas semelhanças e, consequentemente, algumas diferenças, tá? Você tem a sua Bíblia, você pode ter mais de uma Bíblia, com certeza, né? Eu tenho a minha, também as minhas Bíblias. Então, toda Bíblia tem a capa, tá aqui a capa. Algumas delas já trazem na capa a tradução. Ó, aqui já está a tradução. Claro que você aí não consegue enxergar, mas diz aqui, ó, Almeida,
Revista Corrigida. Nem todas as Bíblias, preste atenção, isso aqui é importante para você que talvez nunca observou esse detalhezinho, já comece a perceber esses detalhes. Em algumas capas de Bíblia, na frente não aparecem a tradução, em outras já aparecem. Aqui na minha aparece. Como eu resolvo, como eu descubro a tradução da minha Bíblia, se na frente, na capa, eu não tenho a tradução? Abro a Bíblia, passo a primeira página, que é a página de apresentação, giro a. Bom, geralmente é sempre na primeira página. Está aqui, ó, na primeira página, Bíblia Antônio Gilberto. Aí eu vou procurar aqui a tradução. Não estou encontrando aqui. Então eu vou para a página seguinte. Na página seguinte também eu não encontro, mas eu encontro aqui, ó, aqui no cantinho. Aí eu descubro que a tradução dessa Bíblia é Almeida, Revista Corrigida, edição 2009. Algumas Bíblias, quando você abre a capa, ó, como aqui, ó, no rodapé já vai aparecer a tradução. E a tradução pode ser ARA, Almeida Revista Atualizada, pode ser NVI, Nova Versão Internacional. São 19 versões da Bíblia em português e 9 das quais são Almeida. Então, isso aqui é importante para você descobrir qual é a tradução que você está usando, que não tem nada a ver com Bíblia de estudo. Vamos separar isso aqui, ó. Bíblia de estudo, por que ela é chamada Bíblia de estudo? Por causa dos comentários que vão estar dentro da Bíblia. Alguém está me acompanhando? Por isso que chama-se Bíblia de estudo, é por causa dos comentários. Os comentários podem estar dentro da Bíblia, podem estar no rodapé dos versículos, explicando versículo por versículo. Então, essa é a diferença de uma Bíblia de estudo, que não tem nada a ver com a tradução. A tradução ela vai mostrar o nível de exatidão ou o nível de pureza das palavras que são traduzidas dos idiomas originais. O hebraico foi escrito, perdão, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em aramaico, originalmente, certo? Ah, a irmã Flávia Pitol, me permita, diz aqui, a minha Bíblia é Almeida edição contemporânea revisada. Pergunta a irmã Flávia se ela é boa. Sim, essa é uma das boas traduções da Bíblia em língua portuguesa. Para que os irmãos tenham uma ideia, se quiserem até posso postar depois, no final da aula, as 3 melhores traduções. Não é questão de qualidade de estudo bíblico, não. Tem as Bíblias de estudo bíblico que eu poderia aqui mencionar, mas o tempo não me permite. Mas eu vou falar das 3 ou 4 melhores traduções, que não tem nada a ver com conteúdo de estudo bíblico. Da Bíblia em língua portuguesa são 4, temos 4. Seria ARA, Almeida Revista Atualizada, ARA. Almeida Revista Atualizada. Segunda melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa seria ARC 2009. Almeida Revista Corrigida, edição de 2009. Porque tem a edição de 1969, tem a edição de 1977, tem a edição de 1995 e tem a edição de 2009, que é a melhor de todas da ARC. Depois nós temos a edição contemporânea, esta que a irmã Flávia nos apresentou. Ela é considerada a 3ª melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa, né? A edição contemporânea. E a 4ª é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Mas e a NVI? Não é uma boa tradução? Primeiro, a NVI não é tradução. A NVI é uma paráfrase. E o que é uma paráfrase?
é uma espécie de tradução livre, não observando os parâmetros dos idiomas originais. Oh! Mas e se eu tiver uma NVI, tem alguma coisa errada? Não. Entretanto, para estudo bíblico, não recomendo você usar a NVI. É interessante que você use a NVI para comparação, tendo uma outra tradução mais tradicional, com essas quatro que eu mencionei. A ARA, ARC, Edição Contemporânea e ACF. Depois, se quiserem, eu posso postar lá no grupo. Mas se você tiver a NVI, volta a repetir. A King James, ela é uma tradução em português que, lamentavelmente, o conteúdo do estudo ela é bom, irmão Fernando. O conteúdo dos estudos, repito, são muito bons, mas a tradução em si deixa um pouco a desejar. A gramática, o texto, deixa um pouco a desejar. Depois, se quiser, eu mando para o irmão no privado algumas dificuldades que a King James em português tem, mas a título do estudo, dos estudos bíblicos, ela é nota 20. Uma pena que a tradução da King James em português, repito, ficou bastante prejudicada por várias e várias razões. Eu estou mencionando isso, tá? Não era o momento apropriado para vocês entenderem os nomes e os títulos de Jesus Cristo que nós vamos analisar aqui. Deixa eu entrar aqui no Salmo 34, se não me engano, se é o Salmo 34 ou é o 37. Deixa eu ver aqui. 34, 37, só um momentinho. Que diz sobre o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os protege. Deixa eu ver aqui. Onde está o anjo do Senhor? 34:7. Abra lá, por favor. Salmo 34:7. Salmo 34:7. Só para você entender isso aqui. Pode ser que na sua tradução tenha uma pequena alteração. Todos encontraram o Salmo 34:7? 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Anotaram? Leram? Na sua tradução, a palavra Senhor, como é que ela está escrita? Com a letra maiúscula só no S ou está tudo em maiúsculo? Vamos lá. Quem tem a tradução com tudo em maiúsculo? Pode levantar a mão. Tudo em maiúsculo, Aqui tudo. tá tudo em maiúsculo. Isso, tem que estar em maiúsculo. Se não está em maiúsculo, a tradução não é boa. Isso é um termômetro. Ó, que interessante, eu não sabia. Então anote aí. Quando você Pastor, encontra. Sim. licença, tem que estar todo o versículo em maiúsculo ou Senhor em Não, maiúsculo? só a palavra Senhor. A palavra Senhor tem que estar tudo em maiúsculo. Tudo em maiúsculo. Se somente está a letra S de Senhor em maiúsculo, indica que a tradução não é boa. Eu tenho Confere? a King James atualizada e ela é só o S em maiúsculo. Esse é o problema da King James. Ela tem 113 probleminhas, que eu não vou falar deles agora. O conteúdo dos estudos, repito, Ítalo, são excelentes, só a tradução que ficou bem a desejar. Sim. Bem a desejar, Eu fui convidado alguns anos atrás para participar da tradução da King James. Eu recusei por causa dos recursos que seriam utilizados para tradução ao português. Eu me recusei terminantemente e eu disse, por que, pastor? Não, porque os recursos que vocês estão usando não procede dentro do chamado texto receptus, ou seja, o texto dos originais ou das cópias dos originais. Aí ficaram meio chateados comigo. Não, eu tenho o direito de dizer sim ou não. Então eu não vou participar de uma tradução, infelizmente, que não vai ser fiel aos originais. Se vocês querem uma tradução que seja uma paráfrase, digamos, uma tradução livre, isso é uma questão de vocês, mas eu aprendi com os meus mentores a trabalhar, né, com traduções fiéis aos originais. Entende? Eu já ajudei com traduções no passado, em duas pelo menos.
de Bíblias na língua portuguesa. Nunca meu nome apareceu porque eu nunca quis, entende? Mas eu falo isso aqui para a glória do nome do Senhor, né? Eu sou tradutor, né? Passei muitos anos da minha vida me especializando nos idiomas bíblicos, então hoje eu posso falar com propriedade a questão do que é bom e do que é ruim nas traduções que você pode Pastor, ter em mãos em língua portuguesa. Mas eu bato na tecla, tanto o irmão Fernando como o Ítalo. O conteúdo de estudo da King James é muito bom em português. Só a Tem tradução que fica pontos sobre bastante a desejar. a minha, a minha já tá o anjo do Senhor todo em maiúsculo e preto. Olha só, então eles fizeram uma espécie de atualização. Alguém me comentou que iam fazer uma reedição desta Bíblia corrigindo essas deficiências. Então, a Bíblia que o irmão Fernando tem já é uma edição atualizada, ou seja, corrigindo estas deficiências. Então, anotem aí, então, a palavra Senhor em maiúscula, todinha ela, está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Oh! Quando você lê a expressão o anjo do Senhor, só o S maiúsculo, é um anjo qualquer. Um anjo qualquer. Mas quando aparece Senhor, todas as letras em maiúsculas, indicam o quê? No hebraico. Yahweh, Malak Yahweh. A expressão no hebraico ao pé da letra é Malak Yahweh. Malak quer dizer o anjo ou mensageiro. Yahweh, Senhor. Então, quando essa expressão no hebraico aparece, ela está se dirigindo diretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí Almeida Pastor, traduz como anjo do Senhor. Aí o Senhor tem que aparecer todinho em maiúsculas. Irmão Leandro, tem uma pergunta. sim, sobre a questão de tradução, nós já até falou sobre isso nas aulas passadas. Sim, sim. Estava vendo um estudo no Pastor que eu gosto, ele estava explicando os Salmos 23. O Salmo 23, na Hum, verdade, a tradução dele não é muito boa. Em todas as Bíblias que eu não, vi, não está não. certo. Não, interessantíssimo. Outra coisa bem chamativa, né? O Salmo 23, na maioria das Bíblias, 80%, não é a tradução correta. Só tem 3 traduções da Bíblia que trazem o Salmo 23 com 97% de confiabilidade ou de genuicidade, não é na tradução. É a tradução em ucraniano, a tradução em alemão chamada A Bíblia de Lutero, em uma tradução chamada Ivdeska, que é uma tradução em sueco. Nem as traduções em inglês são fiéis ao original do Salmo 23. Só existe só Igual, por 3. exemplo, ele falou, pastor, tipo assim, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Yeah, Diz ele que no original não é assim. No não é. original é assim, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. E ele não me faltará. Na Tem tradução muita diferença. em ucraniano é mais forte ainda, diz: O Senhor é aquele que me guia e me alimenta. E, e ele não nunca deixará a mim ausente das minhas necessidades. É mais forte ainda, entende? Porque o ucraniano ele consegue captar letra por letra, frase por frase, palavra por palavra do hebraico. É o ucraniano e o alemão e o sueco. Nem o inglês consegue. O problema, na verdade, é a língua portuguesa, o latim, né? O idioma latino tem muita dificuldade de trazer literalmente o hebraico o aramaico, porque é muito difícil a língua portuguesa. Mas Almeida se esforçou para dar o melhor, mas não conseguiu, por causa da deficiência do nosso idioma. Mas não é o fato de a gente menosprezar a língua portuguesa. Não, estão sendo feitas muitas atualizações, e com certeza, eu acredito que uns 5 anos à frente teremos boas traduções da língua portuguesa, né, da Bíblia Sagrada, mas Deus tem abençoado, apesar das deficiências linguísticas da língua portuguesa. Quem tem acesso a esses idiomas vai ficar assustado, que vai ver que parece que não tem nada a ver com a tradução da Bíblia. Mas, gente, o foco aqui é para você identificar a expressão o anjo do Senhor. Na apostila aparece só o S maiúsculo, mas quando você lê o texto Senhor todo em maiúsculo, está se referindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gênesis 16, 9 e 14, Juízes 6,
11, 14. Então, o Senhor, em letras maiúsculas, de ponta a ponta, se refere à pessoa do Senhor Jesus. Depois, o capitão. A Almeida Revista Corrigida traz príncipe do exército do Senhor. A Almeida Revista Atualizada traz comandante. E assim por diante. Tá? Josué 5,14. Deixa eu aqui ver na minha tradução, creio que na minha tradução está príncipe do exército. Deixa eu ver aqui. Josué, capítulo 5, versículo 14. Bem interessante isso aqui. Está se referindo. Tanto que Josué deu adoração naquele anjo. E um anjo, normalmente, você há de entender isso, nunca aceita adoração. Mas aquele aceitou. Josué, capítulo 5, versículo de número 14. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Olha só, não sei se aí na sua Bíblia aparece Senhor, Senhor em maiúscula, de princípio ao fim. Está aí na sua Bíblia? Ah lá. Já é outra forma melhor de a gente saber que está se referindo a Jesus Cristo. Oh! Então tenha isso como uma norma, como uma regrinha. Quando aparecer a palavra Senhor no Antigo Testamento, toda ela em maiúscula, do princípio ao fim, a ligação é diretamente a quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oh, mas vai muito da qualidade da sua tradução. Se a sua tradução não aparece, ela é um pouco a desejar, ok? Não estou dizendo que ela é uma má tradução, não, mas ela é um pouco a desejar. No momento, então, que aquele anjo dizia, então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Percebem? O anjo deixou. O anjo se permitiu ser adorado. Não era um anjo qualquer, era a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Encarnada no anjo. Oh, peraí, pastor, peraí, me ajuda a entender então. Então, no Antigo Testamento, Jesus se materializava, sim, na forma de homem e na forma de anjo. Oh! No Novo Testamento, ele assume a forma encarnada, ou seja, a forma que ele hoje a tem, está lá no céu, nós vamos ter a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Ei, gente, para pensar. Nós vamos conhecer Jesus, tal qual ele é, o corpo que ele assumiu quando ele veio à Terra. Não mudou nada, só que está hoje é um corpo glorificado. As marcas da cruz, vamos identificá-la aqui, ó, na coroa de espinhos, os cravos. Jesus mantém tudo isso até hoje, gente. Vai ser fácil, vai ser lindo. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, uau! Vai ser a primeira pessoa que a gente vai conhecer e ver ali, ó, diante da gente. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver Jesus tal qual ele é. Isso não te enche de alegria, gente? Eu falto chorar. Eu estou aqui me segurando. Quando eu falo isso, eu falto chorar. Pô, eu vou ver o meu Salvador. Que privilégio. Gente, alô, alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que não. Alguns ainda estão voando em algum lugar. A gente vai ter o privilégio de ver o nosso Salvador. Por enquanto, ele só está entre nós, nos tocando pelo seu Espírito, nos falando, nos ministrando, mas nós vamos ter o privilégio, maravilha, de ter um encontro vivo, real com ele, tá? Então, anota isso para você não se esquecer. Então, aqui se trata de Jesus, né? Que assume a forma angelical. Número 3, outro título de Jesus, Conselheiro. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos lá rapidinho a Isaías. Isaías 9, 6. 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Redobre a sua atenção agora que eu vou falar. Redobre a sua atenção. Algumas traduções da Bíblia em português colocam assim, ó, maravilhoso, vírgula, conselheiro. Esta tradução não é de boa qualidade. Vou repetir. Algumas traduções de Isaías
9:6, quando aparece aí, ó, maravilhoso conselheiro, eles separam. Colocam maravilhoso, vírgula, conselheiro. Se você tem essa tradução, não é uma tradução de boa qualidade. A tradução de qualidade é aquela que aparece maravilhoso conselheiro, tudo junto. Alguém tem essa tradução que separa a vírgula, o maravilhoso do conselheiro? Tá ali o Lucas, tem uma que separa. Tem algumas que separam, maravilhoso, vírgula, conselheiro. Essas aí você tem que ficar de olho aberto, bem redobrado. Não é que seja uma má tradução, ela não é de boa qualidade, só isso. Ela não é uma má, repito, não joga a sua Bíblia fora, não. Segura ela, mas procura comprar uma outra que seja de melhor qualidade, e a de melhor qualidade vai colocar maravilhoso conselheiro, e não maravilhoso, vírgula, conselheiro, porque é um título só. Maravilhoso conselheiro é um título só. Então, maravilhoso conselheiro, número 1. Deus forte, número 2. Pai da eternidade, número 3. Príncipe da paz, número 4. Aí está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Outro título ao nome de Jesus, número 4, desejado de todas as nações. Lá no livro do profeta Ageu. Livro pequenininho, né? Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 7. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 7. Na Bíblia, na minha Bíblia, Ageu está escondidinho, mas está depois de Sofonias e antes de Zacarias. Repito, está depois de Sofonias e depois de Zacarias. Ageu 2, 7. E farei tremer todas as nações e virá o desejado. Estão lendo aí? Desejado. D está com letra maiúscula. Alguém tá enxergando aí a letra D de desejado? A sua tradução diz aí? D maiúsculo de desejado? Sim ou não? Tá lá, o irmão Gil, tá lá o meu desejado, desão grande. Quem tem aí na sua tradução desejado com D maiúsculo? Se o D não está maiúsculo, outro probleminha. Ou seja, é uma tradução de não muito boa qualidade. Não que você vai ter que jogar fora, por favor. Mas é importante você ter mais de uma tradução. Eu recomendo, se você só está acostumado a ter uma tradução na Bíblia, procure ter pelo menos duas. Melhor três. Três seria top das galáxias. Se você pode ter 3 traduções, incluindo aquelas que eu vou postar, que eu já falei, né, das 4 melhores traduções, excelente. Então, desejado das nações está se referindo ao Senhor Jesus. O número 5 já falamos, né? Deus forte, né? Que na nova versão internacional, na NVI, é Deus poderoso, em Isaías 9:6. Depois, o maravilhoso, que já falamos, não é? Isaías 9:6. Viramos a página, número 7. Príncipe da paz, também já falamos isso, estão contidos esses títulos em Isaías 9:6. Pai da eternidade, a mesma coisa. A NVI fala Pai eterno. Número 9, príncipe e governador dos povos. A Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada fala líder e governante, na NVI, regente e comandante na King James, na BJ, né? Chama-se King James, que chama-se BJ, tá? Então, essas colocações aqui estão ligadas à pessoa, não é, do Senhor Jesus Cristo. Número 10, rebento, Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada, mas a NVI aparece como ramo, lá em Isaías 11:11. Depois, renovo, né? Rebento seria, né? Rebento, depois renovo, Zacarias 3:8. Servo, essa expressão servo aparece em 3 traduções: ARC, ARA e NVI, segundo Isaías 42:1,4 e 52:13. Número 13, semente da mulher.
Na ARC, descendente, na ARA, perdão, semente da mulher na ARC, mas descendente aparece na Almeida Revista Atualizada e na NVI, isto é em Gênesis 3,15. 14, Siló. Anote aí, passa um highlight. Se você não sabia, a palavra Siló quer dizer aquele que traz paz. Eu creio que você já leu vários textos, não é? No Antigo Testamento com essa expressão, Siló, Siló, Siló. E você fica confuso. O que quer dizer Siló? A tradução de Siló é aquele que traz a paz. A ARC e Almeida Revista Atualizada em Gênesis 49:10. Sol da justiça. Encontramos lá em Malaquias 4:2. Tem muito mais nomes e títulos no Antigo Testamento, mas nós selecionamos estes 15, só para você depois conferir na leitura bíblica e também conferindo com a sua tradução. Volto a bater na tecla. Minha sugestão, não é uma obrigação. Não tenha uma tradução da Bíblia, não tenha. Uma vez que nós estamos estudando a Bíblia, estamos estudando teologia, procure ter pelo menos duas, melhor três. Três. Se você puder ter três, excelente, porque aí você tem como comparar uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra. Aí você vai descobrir o nível de qualidade que existem entre as traduções. Agora, estudo bíblico, você pode ter milhares de Bíblias de estudo bíblico, tem para todos os gostos. Em língua portuguesa, que eu tenho informação, existem 277 Bíblias de estudo bíblico. E isso, pastor, é muita coisa, mas nada comparado ao inglês. Em inglês são 2.526 Bíblias de estudo. O quê? 2.526 Bíblias de estudo. Eu tenho elas? Não. Eu tenho só 1.813. Não estou falando isso para esnobar, não. Fui obrigado a ter essas Bíblias de estudo para aperfeiçoar o meu conhecimento na teologia. É muita coisa? É. Mas eu tive essa necessidade. Só em inglês eu tenho 1.813 Bíblias de estudo e tenho todas as traduções da Bíblia em inglês, que são 26 traduções. É o idioma que tem mais traduções da Bíblia existentes, né? Nada comparado ao português, que são 19, em espanhol são 24, mas o inglês é muito rico, né? O ucraniano são 7 traduções do ucraniano, que é considerada a melhor tradução da Bíblia existente, seguido do alemão. O alemão é a segunda melhor, como a de Martim Lutero, tradução feita em 1522. Vamos agora passar para o Novo Testamento. Já olhamos só o Antigo, só o Antigo. Eu separei então 15 nomes ou títulos de Jesus no Antigo, agora também eu separei 15 nomes ou títulos de Jesus no Novo Testamento. Olha lá, advogado, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, King James, e, enfim, fala como intercessor na NVI. Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Seria como A e Z. Por isso que Jesus disse: eu sou Alfa, eu sou Ômega, quer dizer, eu sou o princípio de tudo e eu sou o fim de tudo. Eu sou o princípio e o fim da história do homem. Bem interessante isso aqui. Então, nessas traduções em língua portuguesa, nós lemos alfa. Na Bíblia, na linguagem de hoje, você não vai encontrar alfa, vai encontrar A. Interessante, eu sou o A e não o alfa. A BLH eu não recomendo. Para novo convertido, ela é boa, uma tradução boa, porque ela vai dar uma tradução um pouco livre para interpretar alguns difíceis versículos da Bíblia, mas não traz a genuicidade, entende? Precisão gramatical. Terceiro nome ou título de Jesus no Novo Testamento: amado, amado. Só na BLH que aparece amado filho, mas o correto na maioria das traduções é amado. Quarto nome, número 4, amigo dos pecadores.
A maioria das traduções traz amigo dos pecadores. Já a BJ traz homem que vive andando com a pior espécie de pecadores, de acordo com Mateus 11:19. Número 5, autor e consumador da fé. Praticamente todas as traduções trazem esse título, Hebreus 12:2. Sexto, bispo das nossas almas. Que interessante, né? Você talvez tenha aí na sua Bíblia essa tradução, que é de 1 de Pedro 2:25. Bispo das nossas almas. Mas a BJ fala de supervisor e a BLH guardião. Olha que interessante isso aqui. 7, bom pastor. Todas as traduções trazem bom pastor. João 10:11-14. 8, cabeça da igreja. Todas as traduções, de acordo com Colossenses 1:18, trazem esse título, cabeça da igreja. 9, caminho. Todas as traduções trazem este título de acordo com João 14:6. 10, Cordeiro de Deus. Também interessante, todas as traduções trazem o texto de João 29:36 do Cordeiro de Deus. Agora, o número 11 muda. Interessante aqui. Número 11, Cristo ungido, cabeça, Messias. Então faz uma espécie de uma alternância. Todas as traduções procuram alternar, né? Fazem uma variação entre o texto de Mateus 1:16 e Mateus 2:4. 12, Deus. Olha aqui, bem interessante. Todas as traduções da Bíblia trazem a palavra ou a expressão Deus relacionada à pessoa de Jesus Cristo, menos a TNM. Que tradução é essa, pastor? Pode anotar aí comigo? Anota, TNM, Tradução do Novo Mundo das Escrituras. Essa é a tradução dos Testemunhas de Jeová. Eles falam um Deus. Oh, e com letra minúscula. Ou seja, os Testemunhas de Jeová, anote, não consideram Jesus Deus. Os testemunhas, é sério que eu estou falando, os testemunhos de Jeová não consideram Jesus Deus. Pior ainda, não consideram Jesus Filho de Deus. Consideram Jesus um enviado de Deus, um profeta, mas nunca Deus com letra maiúscula, mas um Deus. Coloca Jesus pequenininho. Olha que loucura, né? Que heresia, que coisa triste e séria, mas eles são ensinados, infelizmente, desta forma bastante distorcida. Número 13, Emanuel. Emanuel é uma palavra hebraica, mas ela aparece também no Novo Testamento, que quer dizer Deus conosco. Anote aí todos os nomes que você conhece com terminação El, quer dizer Deus. Emanuel, Deus conosco. Israel, príncipe de Deus, e assim por diante. Miguel, então todos os nomes, anote aí, com final Eli, é o nome em hebraico Deus, Deus. Samuel, o Senhor ouviu, e aí a lista é grande, né? Daniel, Ezequiel, Joel, vamos embora, Rafael. Então a lista é enorme, enorme, enorme. Então, Emanuel, praticamente em todas as traduções, lá de Mateus 1:23, aparece Emanuel, Deus conosco. 14, filho de Davi, Almeida Revista Corrigida, todas as traduções, de acordo com Mateus 15:22. E a número 15, que é interessante, filho do homem, título preferido que Jesus gostava de aplicar a si mesmo, aparece mais de 80 vezes. Uau! Mais de 80 vezes em todo o Novo Testamento. Ele está lá em Mateus 18:11. Aproveitando aqui o momento, vamos falar
desses dois últimos títulos do Senhor Jesus, né? Filho de Davi e Filho do Homem. Eu postei lá no grupo, se alguém não viu ainda, tá lá um slide, um grupo de slides que eu coloquei. Se você não encontrar, pastor, estou perdido como cego em tiro, eu posto de novo, eu reposto no grupo ou reposto no seu privado do WhatsApp. Mas vamos lá rapidinho. Isso aqui é super, super interessante a gente relembrar isso aqui. Vamos lá? Quantos estão enxergando os slides? Vamos lá? Quero saber. Todos estão enxergando? Isso. Vamos conhecer então alguns títulos de Jesus. Filho do Homem. Por que esse nome Filho do Homem? O uso e a origem do conceito de Filho do Homem no Antigo Testamento. Numa tradução, Filho do Homem, em hebraico é Ben Adam. Ben Adam. Porque Adão em hebraico é homem. Este detalhe linguístico etimológico demonstra a associação do conceito a princípio com o caráter adâmico do personagem a quem ela refere-se. A expressão, num primeiro sentido, corresponde à imagem de um legítimo filho de Adão, um filho da humanidade ou um humano de verdade. Esta expressão, olhe só, ela está presente no Antigo Testamento em quase 100 versículos, quase todos no livro do profeta Ezequiel. Autorreferenciação de Jesus como Filho do Homem. Por que Jesus gostou tanto deste título, Filho do Homem? Com raras exceções, o título que Jesus atribui a si mesmo nos 3 evangelhos sinóticos é sempre Filho do Homem. É um dos títulos mais recorrentes do Novo Testamento, aparecendo mais de 80 vezes. Só o Evangelho de João que você não vai encontrar esse título, Filho do Homem. E interessantíssimo isso. Ainda no Novo Testamento, a expressão Filho do Homem fala de duas coisas. Primeiro, carrega conotação apocalíptica, ou seja, ligado ao livro do Apocalipse. Segundo, pode ser entendido como uma autorreferência de Jesus à sua humanidade, esclarecendo sua vocação espiritual e não política. Por que Jesus optaria por atribuir a si mesmo tantas vezes este título em específico, ou seja, Filho do Homem? Por que Jesus desejou escolher esse título? São várias as possibilidades de respostas, dentre algumas, por sua conotação de humildade e simplicidade. Em momento algum do Evangelho, vemos Jesus exigindo para si mesmo, com arrogância, tratamento por meio de títulos, de forma nenhuma. O paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações. Jesus não se incomodou em ser reconhecido a partir de sua humanidade, mesmo sabendo de todas as limitações que tal condição lhe acarretava. Quanto mais próximos de Deus, mais humanos nos reconheceremos. Lucas 5:8. E isto será ótimo antídoto contra todo tipo de soberba e insensatez. Então Jesus desejou usar muito esse título para o quê? Para lembrar nossa humanidade e para lembrar a sua aproximação entre Deus e o homem. Deste modo é necessário denunciarmos ou abandonarmos todo modelo de falso cristianismo que procura endeusar pessoas, inflacionando seus egos e entorpecendo suas autopercepções. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que quer dizer essa expressão? Filho de Davi, somente um legítimo descendente da casa de Davi poderia trazer esperança de cumprimento das profecias sobre a libertação dos filhos de Israel e toda e qualquer opressão. Olha só, a genealogia de Jesus, olha atenção aqui, gente, isso aqui é interessante demais. A genealogia de Jesus segundo Mateus e a genealogia segundo Lucas. Davi era descendente de Davi pelos dois lados, pelo lado de José e pelo lado de Maria. Pelo lado de José veio Davi, Salomão, Jeconias e José. Pelo lado de Maria veio Davi,
Natã e até chegar Maria. Então, Jesus é descendente de Davi pelos dois lados. Misericórdia, isso é lindo. Se você descobre estudando a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Repito, a genealogia de Jesus por Mateus aponta para José e a de Lucas aponta para Maria. O poder de cura do filho de Davi. A mulher estrangeira e o deficiente visual clamaram por cura, chamando Jesus filho de Davi. Agora você vai entender. É um indício de que as pessoas tinham de plena consciência da magnitude e da grandeza de Jesus nos dias de seu ministério. Um rei acolhendo um clamor de uma mãe estrangeira e o pedido de um doente marginalizado. É a prova inconteste de que não são coroas, súditos ou tronos que indicam a realeza de alguém, e sim um conjunto de ações, uma postura ética, o coração de rei. Então a expressão filho de Davi aponta para a realeza, para a linhagem real de onde vinha Jesus. Lembramos que um dia houve um anúncio do rei Jesus em sua entrada triunfal. A imagem de Mateus 21:9 é um momento único nos evangelhos. Jesus adentra Jerusalém, aclamado pelo povo não apenas como profeta, mas também como real herdeiro do trono. Uau, isso é maravilhoso! Aqui para você refrescar sua memória. Atenção aqui, gente, por favor, isso aqui é importante para refrescar sua memória. Ó. Messias, Cristo ungido. O título mais importante de Jesus era Messias, do hebraico, Machia, Cristo, Christos, do grego, cuja tradução em português é ungido. Então, essas três palavras, no hebraico, no grego e no português, com o mesmo significado, tá? Isso é importante. Tu és o Cristo. O mestre faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da compreensão de sua identidade. A resposta de Pedro é simplesmente uma das afirmações centrais da história do cristianismo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, vamos então agora voltarmos. Deixa eu ver aqui como é que eu saio daqui. Não estou conseguindo sair do. Agora sim. Perfeito. Vamos voltar aqui para a parte 4 da nossa apostila, a dupla natureza de Jesus. Vocês já leram? Que dupla natureza é esta? Se alguém se lembra, pode abrir o áudio e me dizer qual a dupla natureza? A forte, a fraca, a pequena, a Humana e grande? espiritual? A humanidade e a divindade, Isso, a natureza humana e a a natureza divina. divina. Não vamos nos esquecer disso, tá? Esta é a dupla natureza do Senhor Jesus, humana e divina. Ele tinha o seu lado humano, que veio pela encarnação, e ele também mantinha o lado divino, que o qualificava como Deus. Lembrando que o seu lado humano ficou limitado à vontade do Pai, enquanto estava no corpo humano aqui na Terra. Hoje, ele já não está mais com a sua divindade limitada, embora ele está em um corpo, porém, glorificado, um corpo poderoso, um corpo espiritual, nada parecido com o corpo que ele tinha antes, que o limitava na sua divindade. Consegue entender um pouquinho isso? Por estar num corpo humano como o meu, como o seu, a sua divindade estava limitada e foi um projeto original do Pai. Tudo que Jesus fazia no período que ele esteve na Terra, ele fazia em concordância direta com a autoridade do Pai. Lembram-se que Jesus falava várias e várias vezes? Vou lembrar você, ó, ele dizia o seguinte: as obras que eu faço,
Não as faço de mim mesmo, mas as faço da parte do Pai que me enviou. Quem se lembra disso, gente? Jesus falou isso dezenas de vezes. Em momento nenhum, Jesus dizia: Eu estou fazendo estas obras de minha parte. Ele deixava bem claro: as obras que eu faço, não as faço eu de mim mesmo, mas da parte do Pai que me enviou, indicando perfeitamente que Jesus estava submisso, sujeito à autoridade do Pai neste corpo humano e, consequentemente, a sua divindade estava limitada. Ele não deixou de ser Deus, só que os seus poderes, vamos assim dizer, ficaram limitados. Vamos conhecer então essa dupla natureza de Cristo, a humanidade de Jesus Cristo. Jesus foi o homem mais perfeito que existiu. Nenhum de nós somos homens perfeitos. Ao contrário, somos pecadores, somos imperfeitos, somos falhos, deixamos muito a desejar. E por que Jesus foi o homem perfeito? Porque o seu nascimento começa por aí, foi sobrenatural. Oh, ele foi resultado do óvulo de Maria, porém que não fora fertilizado pelo espermatozoide de José. Lembra-se disso? O óvulo de Maria não foi fertilizado pelo espermatozoide de José. Foi fertilizado, foi fecundado pelo poder do próprio Espírito Santo, que fez daquele ser completamente perfeito, humano de um lado, divino de outro. Por conter as duas naturezas, claro, era de se esperar que Jesus seria perfeito. Para mim e para você entender isso é difícil. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Temos a herança do pecado de Adão e Eva. Somos falhos. Pisamos na bola 24 horas por dia. Pecamos. Falhamos. A gente se esforça para não errar, mas entre nós, quanto mais a gente se esforça para não errar, a gente acaba errando. É um negócio bem estranho, não é? Essa é a natureza humana carregada no pecado. Por isso temos que depender de Deus, ó, todo dia. Todo dia. Quem aqui depende de respirar todo dia? Vamos lá. Quem aqui de vocês depende de respirar? Alguém aqui não levantando a mão. Então, tem gente aqui que não respira todo dia. Que legal, quero saber. Quero conhecer. Quem aqui. Falando sério, gente. Ah, lá, o irmão Lucas está escrito que conhece alguém que não depende de respirar. Gente, então tá morto. Ou é um ser sobrenatural que, que não precisa de depender de respirar. Eu dependo de respirar todo dia. Todo dia nós dependemos. Não tem jeito, irmãos. Pastor, como é chato respirar? Não, não é chato, não. É necessário. Se você não respira, está morto. Tá morto. É outro ser de outro planeta. No caso específico de Jesus, ele viveu toda a nossa natureza humana. Toda, toda. Porém, com uma grande diferença. Sem pecado. Consegue entender isso? Não, é difícil. É impossível entender. Porque a nossa natureza, do princípio ao fim de nossas vidas, ela é todinha manchada pelo pecado que herdamos de Adão e Eva. Mas Jesus, não. Jesus, olha só como Jesus foi, sendo humano. Número um, ele nasceu e cresceu. Ele não foi diferente como um ser humano. Ele nasceu, ó, como uma criança, brincou como qualquer outra criança, foi um adolescente, foi um jovem e se tornou um adulto. Aprendeu na escola. Que Jesus teve que aprender na escola? Claro. Mas peraí, ele era Deus, ele é Deus, ele não precisava, mas ele precisava se familiarizar com o humano. Consegue entender isso? Ele precisava ter a simpatia do que era humano. Oh, ele não pôde abrir mão de nenhuma prerrogativa, obrigação humana. Ele tinha necessidade de orar? Vamos ser sinceros aqui. Vamos lá, se alguém consegue responder essa pergunta. Jesus tinha necessidade de orar? Sim ou não?
Por quê? Vamos lá. Ele era Então, Deus. ele não tinha necessidade de orar. Oh, anote aí. Jesus não tinha necessidade de orar. Mas sabe por que ele orava? Por duas razões. Quer anotar? Primeiro, a sua divindade estava limitada ao Pai. Então ele era Deus, não deixou de ser Deus, mas os seus poderes, gente, procure analisar isso à luz da Bíblia, os seus poderes eram limitados, eles aconteciam na vinculação da vontade do Pai. Alguém está me entendendo, gente? Jesus, nessa parte, ele não tinha vontade própria, ele podia ter o desejo, mas o poder fluía por ação do Pai através da vida do Senhor Jesus. Consegue pegar um pouquinho isso aí? Sempre através do Pai. Por isso, ele tinha necessidade de estar em contato constante com o Pai. Essa é a razão por que ele orava. Segunda razão, ele se colocou como modelo. Qual é o maior modelo de vida de oração? Jesus. Mas ele precisava? Não. Mas ele lançou mão deste modelo para ser o quê? Modelo, para que nós o aprendêssemos com ele. E segundo, para que ele aumentasse o seu relacionamento com o Pai, pelo fato que ele estava na sua divindade limitada. Aliás, a sua divindade em corpo humano estava limitada. Alguém está me entendendo, gente? Vamos lá. Pastor, Não pode ficar dúvida. Se ficar dúvida nesse aspecto, pode dar um pouquinho de dificuldade lá na frente, num aspecto que a gente vai abordar. Fale, Ítalo. pastor, não sei se o senhor conhece aquele debate muito famoso do YouTube do pastor César, da rádio. Não sei se o senhor já Ouvi ouviu falar. falar, não conheço a Hoje, fundo, mas alguém já me comentou sobre esse debate. hoje mesmo eu assisti, ele estava ali no meio, né, e dois pastores debatendo, falando de Jesus, que um falava que ele não merece, ele não é feito para ser adorado, e o outro pastor defende isso, e foi justamente o que o senhor falou aí, que ele falava assim, mas Jesus ele não é Deus, aí o outro pastor provava na Bíblia que fala, sendo igual a Deus, não usurpou, né, daquilo ali para estar na nossa carne, na humanidade, né, Exato. e aí o outro pastor falava, não, mas tem a Cabaná, que a Cabaná fala isso, fala aquilo, aí o César falava isso, falava, você tá todo perdido, a Cabaná isso é da Idade Média, não é do tempo de Moisés, de Arão, igual você tá falando aí, e Jesus merece ser adorado, Exatíssimo. Jesus é Deus, ele falou assim, mas Jesus não é Deus, ele é filho de Deus, aí ele fala assim, mas por que então Jesus orava? Aí na minha cabeça veio assim, ele foi modelo, ele veio para ser exemplo, para nós seguirmos, ele fala, nega-se a si mesmo, vem após Exato. mim, né? Aí o pastor não Exato. chegou a falar isso, mas eu vi por A mais B lá um pastor provando para ele, falando Jesus é Deus, não tem conversa. Não há fato quando existem fatos, não há argumentos. Alguém já ouviu falar essa frase? Sim. Contra fatos não há argumentos. Aí, irmão Ítalo e irmãos, eu fico de cabeça quente e chateado, porque os camaradas estão debatendo algo que já tem fatos de sobra. Não faz sentido, gente. Não, e o Debater pastor, o outro que não concorda, você tem que ver, ele pegava o mesmo versículo ali, falava uma coisa nada a ver, aí o rapaz falava para ele, mas o outro pastor falava, como assim? Aqui, aí ele pegava o grego, ele falava, vamos pro grego, aí ele falava, mas essa palavra no grego tem 5 significados, então vamos pegar a exegese mesmo, pegar de um texto pro outro, aí na mesma palavra em Apocalipse, fala assim, que João, eu não sei a palavra grega, eu não gravei, mas fala assim que ele se prostrou para adorar o anjo, e o anjo falou, não faça isso, adore somente a Deus, né? E aí, no mesmo versículo ali, fala de novo a mesma palavra em grego. E essa palavra tem 5 significados. Aí o outro pastor falava, não, mas essa palavra tem reverência, tem não sei o quê. Aí Jesus é rei dos reis, ele não é para ser adorado, ele é só para ser reverenciado. Eu falei, nossa, nada a ver. Não. Essa palavra grega que esse pastor, infelizmente, não mencionou é a palavra proskratel. Isso. Proskratel. E proskratel é prostrar-se em rosto em terra para adorar. Para Isso. adorar. Oh, coisa linda, gente. Essa palavra proskratel no grego ela aparece 316 vezes, todas relacionadas à adoração ao Pai, ao Isso. Filho e ao Espírito Santo. Jesus é Deus. E só para Jesus a palavra proskratel aparece 111 vezes. Meus irmãos,
Se proscratel, que é prestar adoração, não está ligado a Jesus e ele não é Deus, então, com todo respeito, a gente tem que pegar esses camaradas e colocar num foguete e mandar para Júpiter e dizer tchau, porque está faltando juízo nesses homens, juízo e fé. Porque debater esse assunto é falta de fé. Ô, pastor, Fala, Wallace, deixa Deus te usar, se, deixa Deus te usar. se for para olhar aí no debate desses pastores que o irmão tá falando, que ele tá afirmando, tipo, que o pastor tá afirmando que, tipo, Jesus não é Deus, né? Então aí que entra, então, no caso, então ele não acredita na Trindade, não, porque se os três são um só. Isso. Olha o Alisson, ó. O Alisson tá caçando ponto, tá de novo o Alisson. Vocês estão Não, percebendo? mas O Alisson tá com a escopeta na mão e ele decidiu, eu vou sair para caçar meu pontinho. Ele é a fala isso lá. verdade, a lógica, não é? Perfeito, perfeito. Ele tá, tipo, negando a Trindade de Deus, ué. Isso, Uma coisa adora exatamente. um, adora o outro, exalta um, exalta o outro, ué. Vamos a um texto na palavra que esse texto mata tudo. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos lá comigo? Gente, é muito gostoso falar na pessoa do Senhor Jesus. A gente perde até a noção do tempo. Estou aqui controlando o horário, já triste, mas daqui a pouco nós já temos que acabar. Meu Deus, primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Anote esse texto, meta um tremendo de um highlight. Se alguém disser Jesus não é Deus, mentira do diabo, porque a Bíblia, com todas as letras, diz que Jesus Cristo Pastor, é Deus e por isso o, tem toda a dignidade de ser reverenciado e adorado. Fala, Ítalo. o pastor que prova lá que Jesus tem que ser sim adorado, ele falou que pela teologia paulina e joanina, que é o de João, que você vai ler agora, que ele leu lá também, em grego e em português, e ele até fala o seguinte, em português, você não tem tanto entendimento. Pra você ter o entendimento certo, você tem que ler em grego, no original, e no hebraico do Antigo Testamento, para você ter realmente o entendimento correto do que está falando ali das palavras, né, do significado. E eu até te mandei... A unção está escorrendo em cima do Ítalo, olha só. A unção está solta em cima do Ítalo. O negócio está sério. Aí ele falou, pela teologia paulina e joanina, ele prova para ele, só que aí ele falou assim, vou quebrar essa salada de fruta aí, dessa heresia que você está falando que é do Adventista do sétimo dia, testemunho de Jeová, você tem que ver, pastor. Eu te mandei aí. Depois, quando o senhor tiver um tempo, só assiste. É 50 minutos, mas eu creio que o senhor vai... Uau! Eu vou amar. Eu tinha que estar lá, gente. Eu tinha que estar lá para jogar areia nesse debate. Gente, eu falei, nossa, pastor aí. Eu tinha que estar lá, irmãos. Eu tinha que estar lá com toda humildade só para jogar areia. Eu não ia falar nada. Eu ia ficar na minha, né? Aí ia chegar na metade do debate, eu ia pegar um bol cheio de areia, ó. Acaba com tudo isso, gente. Vai crer na palavra, vai admitir que a palavra é a autoridade final e está acabado. Para que gastar tanto tempo com palavreria que não vai chegar em nenhum lugar? Ou cremos ou não cremos no que a Escritura nos declara? Aleluia! Quantos creem na palavra de Deus? Inerrante, imutável, não tem para ser debatida, a Bíblia é para ser crida. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Pastor. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu testemunho para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha a declaração joanina, como disse aí o nosso querido irmão Ítalo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Jesus é Deus. Jesus é Deus, glória a Jesus, aleluia. Jesus é Deus, adore a Jesus, se possível agora, adore-o, aleluia. Não consegui segurar, gente, perdão. Não, sou pentecostal, não consegui segurar. Perdão, gente, isso aqui não é culto, mas não consegui segurar. Jesus é Deus, você pode adorá-lo, Ele está no céu à direita do Pai, mas está aí do seu ladinho, está no seu ladinho aí, ó. Estava com você aí, Alamandurucuxica. E não estou conseguindo segurar, não, vou segurar.
Aleluia! Jesus é Deus. Aleluia. Adore-o em espírito, em verdade. Adore-o com todas as suas forças. Não deixe Satanás sugerir nada que seja ao contrário do que este livro nos revela, porque Jesus é o verdadeiro Deus e a vida Aleluia. eterna. Amém, irmãos? Eu tenho Aleluia. convicção disso, e eu sei que você tem convicção disso também. Eu agradeço o Ítalo. Ítalo hoje arriscou uma faisquinha e jogou no meio de um caldeirão de gasolina e começou a pegar fogo. O culpado hoje foi o Ítalo. E olha que o Ítalo estava numa dificuldade, de repente ele É. abriu o vídeo, eu falei, Jesus, Não, se ele abrir o vídeo, ainda eu tô, mas eu falei, vai ter labareda, vai ter fogo, Não, vai ter o senhor faísca chegou. queimando. Então chegou onde eu tinha ouvido hoje, eu falei, não, agora eu tenho que falar um pouco e... Glória a Deus, glória a O Deus. irmão Gil Grijó mandou aí para pedir o debate. Aí eu mandei pro senhor, se o senhor autorizar, aí o senhor podia mandar no grupo pros irmãos, porque eu não sei também se o senhor concorda, né? Ou se o senhor autorizar, eu também eu mando lá no grupo. Não, tranquilo, tranquilo, irmão. Se é para edificação, Amém. escute, se é para edificação, alguém está me entendendo, irmãos? Se é para nossa edificação, todo vídeo, por mais que possa parecer um pouquinho agressivo, porque eu particularmente não sou amigo de debates, mas se é um debate aonde está um camarada, um homem de Deus, que prova aqui dentro, ó, e joga com todo respeito na cara do incrédulo, porque tem que ser muito incrédulo, tem que ser muito incrédulo para afirmar que Jesus Cristo não é Deus, né? Mas se é um debate dessa natureza, eu levanto, aplaudo e dou glória até a garganta estourar. Então, Eu Ítalo, mandei no pode, grupo pos- aí. pode postar lá no grupo, né? E você que tiver tempo, né? Dê uma olhadinha lá no YouTube, eu vou assistir com calma, né? Que eu durmo tarde, então daqui a pouco termino a aula, vou gastar o tempo necessário para assistir e vou dar glória e já agradeço ao Ítalo, né? Porque o Ítalo hoje riscou o fósforozinho aqui, ó, e queimou o negócio aqui. Tu és Inclusive, bênção, pastor, Ítalo, tu és bênção. uma Continua assim, observação. deixa Deus te usar. Amém. Uma observação da questão da Bíblia em português que o senhor estava falando no começo da aula da tradução. A palavra primogênito no português, ela tem um certo problema, né, no nosso entendimento, que é como um primeiro, ele foi criado. Só que em João fala, no princípio era o verbo. O E o verbo, né? verbo estava com Deus. Isso, ele não foi criado, ele já era. Ele, né? Já era, Isso, exato, ele exato. ele não existiu, ele já existia. Aí fala assim que em Jesus habita a plenitude de Deus, né? A plenitude divina. E aí foi isso que o pastor está falando. Como que habita uma plenitude em um homem que ele foi humilde para se fazer do nosso sangue, né? Aí Exato. ele se fez pecador, ele não pecou, ele levou os nossos pecados, a nossa carga. Aí foi isso que a Gente, palavra grega primogênito é diferente, né? Não é é primogênito. diferente, exato, exato. Nós vamos ter uma matéria, irmãos. Me permita rapidinho adiantar aqui, já são 9h44. Meu Deus, o tempo está passando rápido, né? Quando o negócio é gostoso, quando o assunto traz a profundidade de Deus, né? A gente perde a noção do tempo. Mas, gente, nós vamos ter uma matéria lá na frente. Alguns de vocês já passaram, outros não, chamado Hermenêutica e Exegese Bíblica. Nós vamos dar os primeiros passinhos, só os primeiros, bem leve, do estudo dos originais, no hebraico e no aramaico, que são os idiomas do Antigo Testamento, e do grego koiné. E quem for se animar lá na frente, se Jesus não vier, não é? No bacharel em teologia, vamos estar estudando noções de hebraico e de grego bíblico. Aí você vai viajar na maionese, vai ficar assim apaixonado. Se você já é um apaixonado pela Bíblia, você vai se apaixonar mais ainda quando nós dermos no bacharel em teologia lá na frente essas noções. Vai ser somente noções de hebraico e grego bíblico. Aí vocês vão entender o que o Ítalo está falando, né? Nós precisamos entrar na profundidade dos idiomas originais nos quais foram escritos a Bíblia para você compreender certas abordagens, porque a Bíblia trabalha com muitos códigos, figuras de linguagem que, ao serem traduzidas para o português, oferecem muita dificuldade de uma interpretação assim, ó, com o estalar do dedo. Precisamos conhecer, então, a matéria da hermenêutica, que ela vai nos ajudar a entender este código. Valeu, Ítalo. Gostei demais, gostei demais. Qualquer um está livre para ir para participar e jogar
gasolina aqui na telinha, né? A gente sempre está olhando, Senhor, faz aula diferente, não fique só nas minhas palavras, mas no momento que o aluno decide, né, claro, com conteúdo, apresentar as suas abordagens, a bênção é completa e Deus é glorificado. Vamos avançar, que a gente tem que corrigir os exercícios. Opa! Vamos lá. Então, Jesus nasceu, cresceu, aprendeu a escola, estudou as Escrituras, questionou no templo em Jerusalém, cresceu em sabedoria, como já falamos agora há pouco, orou, recebeu a unção do Espírito Santo, foi tentado pelo diabo, virando a página. Aprendeu a obedecer. Isso aí enlouquece qualquer um. Como é que Deus aprende a obedecer? Aquilo que já falamos, ele aprendeu a obedecer para ser nosso modelo de obediência. Oh! Aprendeu a obedecer. 10. Foi visto e tocado pelas pessoas. 11. Teve fome, porque estava num corpo humano. 12. Ele sentiu fome. Ele se cansou. Ele chorou. Ele recebeu nomes humanos, ele sentiu dores, teve sono, ele se aborreceu e se entristeceu, derramou sangue, ele morreu. Porque era necessário que Jesus fosse homem? É a pergunta que aqui fazemos. Revelar Deus aos homens, prover um exemplo de vida e prover perfeito sacrifício pelo pecado. Passa um highlight aí nessa parte da apostila. Porque era necessário que Jesus fosse homem. Tá aí as razões bíblicas. Primeiro, revelar que Deus aos homens. Não tinha outro jeito. Para Deus ser revelado aos homens, Jesus tinha que se fazer homem. Segundo, prover, ser um exemplo de vida. Como Jesus poderia ser este exemplo na nossa vida se ele não se tornasse homem? E prover o perfeito sacrifício pelo pecado. Só Jesus fez o sacrifício que fez e foi de uma vez por todas. Vamos fechar aqui a aula de hoje com a divindade de Jesus Cristo e a gente já vai corrigir os exercícios, que ainda ficaram alguns pendentes. Jesus não foi apenas um homem perfeito, mas é também o próprio Deus encarnado. Há várias provas disso na Bíblia. Número 1, é provado pelos nomes e títulos que recebe, tais como Deus, Filho de Deus, Senhor, etc. 2, ele é onipotente. 3, ele é onisciente. 4, ele é onipresente. Detalhe importante: quando Jesus estava neste corpo físico na terra, ele não podia ser esses 3 que acabamos de mencionar. Ele não podia exercitar a sua onisciência completa, nem a sua onipotência completa, e nem muito menos a sua onipresença. O que é onipresente? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não podia, porque Jesus estava limitado a um corpo. Certo? Não tinha todo o conhecimento, porque ele estava dentro de um corpo humano e a grande parte dos seus poderes estava na autoridade do Pai. E terceiro, ele tinha poder, mas não todo o poder. Por isso que lá em Mateus 28, depois de ressuscitado, alguém se lembra disso? O que Jesus disse? Todo o poder e autoridade me é dado no céu e na terra. Sabe por que ele disse isso? Porque já estava ressuscitado. E aí ele recobrou, ele recuperou todos os poderes como Deus. Mas está num corpo físico. Agora, eu creio que eu já falei isso, eu vou falar de novo. Jesus está aqui agora entre nós? Está. Aí está. Mas através de quem? Do seu Santo Espírito. O Espírito Santo representa e traz a presença do Pai e a presença do Filho. Alguém está me ouvindo? Alguém está me entendendo? O Espírito Santo traz, representa, revela a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O Espírito Santo fala da parte do Pai e da parte do Filho. Mas, fisicamente, aonde está Jesus? Diz a Escritura na carta aos Hebreus, está à destra do Pai, está à direita de Deus. Alguém já leu isso na carta aos Hebreus? Que Jesus está à destra de Deus, à destra do Pai?
Então anote aí, fisicamente. Jesus não está entre nós, ele está à direita de Deus, do Pai, de Deus Pai. Mas ele está entre nós por causa do seu Espírito. Ih, pastor, Deus deu um nozinho na minha cabeça. Fique tranquilo, isso é totalmente normal. Não tem como entender isso na nossa lógica humana, né? Ele está lá em cima, fisicamente, à direita do Pai, mas está aqui entre nós, em todos os lugares ao mesmo tempo, através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Número 8, perdão, Jesus, número 5, ele é a vida, ele é a verdade. Número 7, ele é imutável, ele não muda. Número 8, ele criou todas as coisas no universo e as sustenta. João 1,3 fala sobre isso e o Ítalo falou bem claro isso. Número 9, ele perdoou e perdoa pecados. Número 10, ele ressuscitava e ressuscitará os mortos. Número 11, ele tem toda a autoridade para julgar vivos e mortos. Número 12, ele enviou o Espírito Santo para morar, para viver dentro de nós. Aleluia. Número 13, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é um, porque, ou seja, ele é Deus com o Pai e é Deus com o Espírito Santo. Número 14, ele nunca foi criado, não é? Como o Ítalo estava falando sobre a questão do primogênito. Ele é eterno, ele só se encarnou, assumiu a forma humana, em carne. 15, ele recebeu a adoração de anjos, de homens, e todas as pessoas o adorarão. 16, ele é impecável e totalmente santo. Esse é o nosso Jesus. Que coisa linda! Na próxima aula, nós vamos estudar os principais títulos de Jesus em cada livro da Bíblia. Que coisa maravilhosa! Jesus dentro dos 66 livros das Sagradas Escrituras. Se você nunca viu isso, você prepare. Se quiser já ler na sua casa durante os próximos dias, faça isso, porque você vai conhecer Jesus dentro dos 66 livros das Escrituras. E mais, vamos falar das profecias cumpridas em Jesus. Irmãos, a última aula vai ser bomba. Bomba do céu, coisa bonita, linda. Vai ser essa última aula no dia 2 de abril, né? E vai ser também a aula da nossa provinha. Ih, pastor, aí, né? Esse lado eu não gostei. Não, esse lado é bonito também, gente. Estudar e prestar contas daquilo que nós estudamos. Vamos aos nossos exercícios, lá no finalzinho da apostila. Alguém me lembre, eu acredito que a gente já corrigiu o bloco 2. Confere? Já corrigimos o bloco 2, só falta então coluna A com coluna B, perfeito? Só falta coluna A com coluna B. Vou esperar que todos vocês cheguem lá na coluna A e na coluna B para não dar problema e a gente já vai fechar nossa aula com isso aqui. Vamos lá, relacione a coluna A com a coluna B. Coluna A com a coluna B. Lembre-se que se você errar um número em relação à letra, embaralha tudo, cria um problema em todo o restante. Então, muita atenção. Se você, repito, errar um número em relação à letra pedida, embaralha tudo, e aí vai dar vários erros em sequência, é o chamado efeito dominó. Vamos lá. Letra A. Qual é o número correto? Alguém pode abrir o áudio e me dizer qual é o número correto? Vai com calma que Deus vai te abençoar. Número 4. Número 4, Gabriel arrasou. Não teve nenhuma gota de 4. Gostei da determinação do Gabriel. Ah, número 4, Logos. Tá aí, número 4. Letra B, qual é o número correto? Com calma que a gente chega lá. Letra B, qual é o número correto? 10. Aí o embolou o meio de campo. Agora sim. Não, não é a teoria de Martenen e Gore. Não é. Vamos lá o que diz o número, a letra B. Originalmente foi utilizado por teólogos luteranos
para denotar a autolimitação, e não do logos, mas do Deus e homem. Então, a letra B está ligada ao número 7, kenosis, que foi o que Jesus deixou parte da sua glória nas mãos do Pai. Filipenses capítulo 2, ele deixou parte da sua glória no céu para se fazer homem. Então, letra B, número 7, kenosis. Letra C, qual é o 8. número correto? 9. Hã? 9. Não é natureza. Qual Vamos, lá, oito? vamos ver o que G. diz a letra C? Letra C define amplamente a Letra união G. das duas pessoas de Cristo em uma única pessoa, a união da pessoa divina e humana. Como ela é chamada? Qual é o número? 3. 11. Hopotassos ou hipotassos. Pode conferir lá na apostila. Número 11. Então, letra C, 11. Letra D. Significa que a natureza de Cristo, desde o primeiro momento de sua existência, foi adornada com todas as classes de ricos e gloriosos dons. A letra D está se referindo a quê? Qual 12. número? 12, perfeito. Communicatio charismatum. Isto, perfeito. Letra D, número 12. Letra E, postulava a existência de uma vida dupla no Logos encarnado, proveniente de dois centros vitais não comunicantes. Letra E, qual é o número? 6. 10. A teoria de Martenden e Gore. É um pouquinho difícil, você tem que ler e pesquisar isso, porque isso aqui é bem interessante. Então, letra E, 10. Letra F, é uma natureza acrescida de algo, a saber, uma substância ou individualidade independente. Letra F, está se referindo a quê? 1. Aí está se falando do que é uma pessoa. Maravilha, evangelista Alexandro. G. O Logos tomou lugar da alma humana. Ela é o quê? Uma declaração ligada a qual 8. letra? Encarnação. Encarnação. 3. Teoria de Ebrard. Teoria de Ebrard. Aí você lê essa teoria e descobre exatamente isso. Então, G, número 3. H. Falamos agora há pouco na aula. Manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo nos tempos do Antigo Testamento. Exemplo, o anjo do Senhor. Então, H vai ser qual a letra? O número? 5. Cinco. Cristofania. Cristofania é as manifestações pré-encarnadas em corpo físico de homem ou de anjo do Senhor Jesus Cristo. H5. E, Pastor, sim, só uma dúvida. Teofania também seria a aparição de Deus em forma de anjo? Teofania? sim, mas aí não define necessariamente qual das pessoas da Trindade, se é o Pai ou se é o Filho. Algumas teofanias são o Pai. Raras teofanias, digo raras porque a teofania, na sua maioria das vezes, está ligada ao Pai, mas as cristofanias ao Filho. Então é muito raro, só tem um texto, eu não vou falar disso agora porque o tempo já está indo embora, só tem um texto de uma teofania que está ligada à pessoa de Jesus, mas a maioria das teofanias estão ligadas ao Pai. As cristofanias, sim, que são muitíssimas na Escritura, estão ligadas com a pessoa do Senhor Jesus. Muito boa colocação, nosso irmão Alexandre, em separar as duas situações, teofania ao Pai e cristofania ao Filho. Letra I. Significa que a obra redentora de Cristo, e particularmente o resultado final dessa, leva um caráter divino humano. A letra I, qual seria o número? 2. 2. Communicatio apotelesmatum. Nome feio, né? Mas se você estuda, descobre isso. Communicatio apotelesmatum. Número 2. I2. Letra J.
manifestação física em um corpo humano, à semelhança de homem, o qual tomou o Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Acabamos de falar algo 8. parecido. 8, 8. encarnação, isto. Letra J, 8, encarnação. Letra L, L. Significa que as propriedades de ambas as naturezas, a humana e a divina, passaram a ser propriedades das pessoas e, portanto, são atribuídas à pessoa. Letra L. Letra L, qual o número? 9. 9. 6. Lembre-se que a letra F é número 1. Então, não podemos repetir duas vezes o mesmo número. Então, a letra L está ligada ao número 6, Communicatium Idiomatum. Finalmente, por eliminação, se você errar essa, está distraído no planeta. M denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz uma coisa ser o que é. Letra M, isso é 9. fácil. Natureza. Oh, meu Deus! Se você não acerta essa, eu apresento a minha demissão agora. E dou para o Ítalo para continuar sendo professor da turma. Ou para o evangelista Alexandre. Tá aí, 2 candidatos a professores aqui, ó, Ítalo e evangelista Alexandre, né? Os 2 aqui, ó, são meus candidatos. Vocês não estão percebendo que eu não estou observando vocês? Ó. Você é um Esse aqui afiliado. é irmão. Esse aqui é irmão desse aqui, ó, com todo respeito, ó. Estou observando vocês 2. Estou orando a Jesus. No futuro eu vou ter aí 2 bons professores nessa turma. Quem poderá ser? Eu vou auxiliar o Ítalo, tá, pastor? Você é o co-pastor do Ítalo. Ai. Eu que vou auxiliar. Vão ser os 2, não vai ter essa de co-pastor, não. Vão sair os 2, né? Depois disso vai sair o Lucas, né? Aí o Ítalo e o Alexandre vai preparar o Lucas, aí vai preparar o Fernando. Irmãos, a minha oração é que dessa turma aqui, para a glória do Senhor, eu tenho orado, pedindo a Deus, Senhor, produz, gera professores. Irmãos, Deus é bom, eu sei que Deus já fez isso em várias outras turmas de teologia no meu passado, e eu vi em uma turma saírem 6 professores, para a glória do Senhor. 6. Deus não mudou, eu mudo, cada um de nós mudamos, mas Ele pode fazer essa obra e daqui vão se destacar alguns alunos que vão sair como os futuros professores desta escola teológica e Deus vai ficar feliz da vida, e eu também. E eu também, porque Deus será glorificado. O mais importante é que Deus seja glorificado. Meus irmãos, matéria bonita, matéria linda? Sim ou não? É linda essa matéria. Falar de Jesus é coisa linda demais. Pena que já está acabando. Pena que está acabando. Não vamos poder mais. Só teremos uma única aula, como já avisei, dia 2 de abril. Semana que vem já não teremos condições, como já lhe expliquei, estaremos em viagem. Então, na próxima aula será o dia 2 de abril e será a provinha. Uma provinha de 10 questões. Pastor, o que eu vou ter que estudar? Você tem que estudar o conteúdo dos exercícios. Estude todo o conteúdo dos exercícios, aí nós vamos fazer uma seleção e vai aparecer 10 questõezinhas, todas elas extraídas desses exercícios. Quero também agradecer desde já a você, aluno, que já fez o pagamento do mês de março, tá? Os alunos que entraram lá no mês de fevereiro sabem que pagaram o valor de 125, então neste mês, né, se não entraram neste mês de março, né, alguns entraram no mês de março, os que entraram no mês de março só vão pagar o valor de $100 no mês que vem, mas os que entraram no mês de fevereiro, deste mês em diante, já pagarão o valor de $100. Então não se esqueça, até o dia 31 é a data do seu pagamento da sua mensalidade. Mas agradeço àqueles que já fizeram e aqueles que não fizeram o seu pagamento, não se esqueça, até o dia 31, sem a multinha de $10. Meus irmãos, muito obrigado de coração pela participação de todos, pela participação do Sebastião Gabriel, do Alisson, né? O Alisson saiu hoje para caçar e caçou bonito, né? Quase pegou pontinho, mas na próxima aula eu sei que ele vai ter 2 semanas aí e vai pegar ponto. Obrigado, irmã Rubiane, irmão Gil, que Deus continue abençoando esta família com abundância de saúde, saudade de vocês, esperando vocês aqui baterem na Flórida. Eu creio que vai acontecer isso breve. Oi, vai acontecer breve. Dia 2? Ai, meu Deus. 2 semanas
a gente vai estar aí? 2 semanas. Semana que vem a gente tá indo. Em 2 semanas, vamos ver se coincide, que em 2 semanas eu estou viajando lá para o norte. Não, nós estamos indo semana que vem. Quer Que dizer, vem, semana que maravilha, vem. estou aqui. Não tenho Próxima. compromisso, não tenho compromisso de viagem, vou estar por aqui. De repente a gente vai se encontrar. De repente, vamos lá. Ok. Vamos combinar direitinho. Lucas, continua bonito e sorridente. E sua esposa, Jesus e eu agradecendo. Irmã Flávia, obrigado pelas suas orações, né? Jesus tem trabalhado na minha saúde. Tu pode acreditar, Jesus tem trabalhado, apesar dos vai e voltas, a gente está aí, vencendo. Evangelista Alexandre, Deus continue lhe usando muito, muito, muito. Essa semana orei muito pelo irmão, crendo que Deus está fazendo grandes coisas aí em Hartford e Nagasaki, né? Quem sabe a gente vai fazer uma visitinha para conhecer a bonita congregação de Hartford, para a glória do Senhor. Bom, Leandro, obrigado de coração. Amanhã é aquela alegria com a sua esposa, né? A sua esposa, ela é a borbulha, eu falei para ela, irmã Angélica é a alegria da turma da quarta-feira. Sua esposa é muito especial, falo isso com respeito para a glória do Senhor. Diga para a irmã Angélica que a gente fica torcendo para chegar na quarta-feira, né? Porque a aula fica simplesmente, a palavra certa, divertida, motivada e fortalecida. Tem que ser a sua esposa. Imagina ela ao seu lado com os seus filhos, graças a Deus. Bom, Fernando, bom demais ver o irmão, saudades do irmão e já pensando uma forma de chegar aí, nem que seja para tomar um café com o irmão, com o Ítalo. Só a irmã Vanderlei que vai sair do páreo, né? Que vai lá para North Carolina, mas eu também vou visitar a irmã Vanderlei, irmão Gilson. Com Né? certeza. Depois de vocês estabelecidos lá, olha, conte comigo para um Vai café ser uma gostoso. honra. Ítalo, feliz demais de te rever, tá bom, Ítalo? Continua orando por ti, aquela situação, se Deus quiser, já vai se regularizar. O importante é a tua saúde que vai estar no ponto. Irmã Ilana, não me esqueci da senhora, não, né? Não sou deputado baiano fazendo promessa para a senhora. Eu estou esperando baixar um pouquinho a poeira, que está muito forte, mas eu não me esqueci da senhora. Semana que vem vou estar um pouquinho mais tranquilo a partir da quinta. Eu acredito que eu já vou poder conversar com a senhora para a gente regularizar aquela sua situação pendente. Irmã Bernadette também, eu não me esqueci de vocês, né? Eu sei que eu estou com algumas situações pendentes com alguns alunos, mas a gente vai procurar regularizar tudo a seu tempo. Gente, vamos agradecer a Deus. Obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos pedir nossa irmã Vanderleia, né? Que daqui a pouquinho ela vai estar na Carolina do Norte. Eu não sei em quanto tempo, né? Mas vamos orar para que Deus abençoe essa mudança que a irmã Vanderleia estará fazendo, né? Amém. Vai quebrar muitos corações, né? Já está lá o irmão Gilson, lá, o irmão Fernando vai ter que comprar um cobertor para enxugar as Isso. lágrimas. Meu Deus! O povo da Nova Aliança vai entrar em luto. Mas Então, pelo menos nós aqui estamos ligadinhos com a irmã Vanderlei, né? E nós vamos também, quem puder, ter o privilégio de visitar nossa irmã ali na amém. Carolina do Em Norte. nome Irmã de Vanderlei, Jesus. nos despeça, por favor, com a palavra de oração à aula de hoje. Muito obrigado, gente. Deus Amém. os abençoe. Na próxima aula, então, não teremos, voltaremos no dia 2 de abril, se Deus quiser, e com a nossa provinha, tá bom? Que vai acontecer Amém. perto das 9h30 da noite. Irmã Vanderleia nos despedindo com uma palavra de oração e continuamos aqui no grupo fazendo as devidas postagens para que nós não percamos comunicação. Muito obrigado. Irmã Vanderleia, por favor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos por mais um dia aqui na tua presença, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor. Senhor, Aleluia. te peço que, em nome de Jesus, guarda a vida do nosso professor Luiz Prestes, que ele continua, Senhor, sendo canal de bênçãos na vida de tantos outros Aleluia. que Glória a chegarão, Deus. Senhor, para também aprender assim como nós. Senhor, que o nosso coração seja terra fértil, Pai, e que germine, que Aleluia. dê fruto, Glória a Senhor, de Deus. tudo que a gente vem aprendendo. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, nos livra da cilada do inimigo, nos livra, Senhor, do homem Aleluia. sanguinário, que nós possamos, Senhor, olhar para o alvo, que é o Senhor, olhar para o céu, Aleluia. dar glórias todos os dias, porque cada vez mais, Senhor, estamos crentes que o Senhor está voltando, que o Graças te Senhor vem nos damos. resgatar, que o Senhor vem nos buscar. E enquanto estamos esperando, Pai, continua nos dando esperança, continua alimentando a nossa fé e que nós possamos ser despedidos da aula de hoje cheios, Pai, do Teu Santo Espírito, que o nosso coração Aleluia. se alegre, que venha, Senhor, se cumprir em nossas vidas o querer e a vontade do Senhor, que onde a Aleluia, gente colocar Deus. a planta dos nossos pés, a presença do Senhor seja conosco.
nos guarda no dia de hoje, guarda o nosso decorrer de semana, guarda a viagem, Pai, do pastor que vai ser na semana que vem, que ele seja, Pai, instrumento, canal de bênção na vida das pessoas que estão lá esperando por ele. Ele não as conhece, mas o Senhor já as conhece. Prepara elas para receber a tua Glória a palavra, Deus. que elas sejam, Senhor, impactadas pela tua presença, que sejam Aleluia. transformadas, que almas sejam ganhas naquele lugar, Para para a a tua honra e glória. glória do teu nome. Para a tua Continua glória. conosco, nos abençoa no dia de hoje, nos dê uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, não esqueça do nosso lema, por favor. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É É necessário que necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. Eu e diminuo. que eu diminua. Diminua. É necessário É que ele necessário que ele cresça cresça. e que eu diminua. Diminua. E a Deus fazemos o quê? Damos o quê? A honra, a A glória e o honra e a poder. glória. E o Ítalo soltando Aleluia. balãozinho, né? Enquanto a gente está falando, aqui o lema, Nato, você percebeu? O Entendi Ítalo nada. soltando balãozinho, isso é coisa Eu não do entendi Ítalo. nada, pastor. Misericórdia. Eu fiz assim, o balão subiu, eu falei, E o balão subiu. Fala sério, isso é coisa do Ítalo. Ítalo, eu vou te disciplinar, Ítalo. Fica soltando balãozinho no final. Deus abençoe rica e poderosamente. Amo vocês ó, Amém. de paixão. Beijo, do com coração. Deus. Paz do Senhor para todos. Paz do Essa Senhor. do balão eu gostei, então. Tem que aprender essa contigo. Pode ser para todos. Volto dia ver vocês dia 2 de abril.